Olá você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos aqui para mais um programa Bíblia JFA Conecta, patrocinado pela Bíblia JFA, o aplicativo de Bíblia mais divulgado no Brasil, segundo melhor do mundo, que está aqui dizendo com você: conecte-se com a palavra de Deus. Durante essa próxima hora, vamos ler uns textos da palavra, vamos entender verdades, aliás, esse é o tema, verdade, e vamos falar sobre aquilo que o Senhor tem para o seu coração. Se você quer nos acompanhar através da rádio, aumenta aí o volume e você vai nos ouvir. Se você quiser, pode também entrar no YouTube, www.fmmusical.com.br. Temos lá o site da rádio nos transmitindo e as nossas mídias sociais da Bíblia JFA. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, Instagram é muito chique, né? Eu quase ri aqui ao ver. Retificando aqui, estamos no Instagram. Agora melhorou, sim, ficou mais bairrista, eu gostei. Instagram. Instagram, tava falando com um gringo de manhã e contaminou aqui. Mas estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Aí não. Volta um pouco, passou demais. Juntos com você, como você quiser, aonde você quiser, para mais uma hora com Deus. E hoje, como você já viu, continua aqui com a nossa presença magnífica do Paulo André, meu filho. Opa, magnífica. Eu ia falar Augusta, mas aí resolvi baixar o... Tá bom, abaixo, que isso? Augusto é mais que magnífico. Tá bom, o meu latim não tá tão moderno assim. Boa tarde pra todos vocês, já falei um monte, só não tinha dado boa tarde ainda. Boa tarde pro Fabiano também, que tá atrás da mesa ali. Ele nunca ganha um boa tarde, eu vou incluir ele nos boa tarde. Agora são 16 horas, 2 minutos e 12 segundos. Estamos começando mais um programa. E hoje o programa é sobre verdade. Parecido com o da semana passada, que era sobre fake news, que é mentira. Só que hoje é verdade, vamos falar várias coisas sobre a verdade. Mas antes disso, eu tenho um aviso para dar, que o Dia da Boa Notícia vai começar segunda-feira que vem e o tema do Dia da Boa Notícia também é verdade. Se você não sabe como funciona o Dia da Boa Notícia, é assim: você vai ler durante 4 dias um devocional. O primeiro dia vai falar sobre aceite a verdade, o segundo dia vai falar santificados pela verdade, o terceiro dia é caminhando pela verdade e o quarto dia amando a verdade. Cada dia você vai ler uma devocional e um versículo respectivo a esse tópico. E no último dia, no dia 1, você vai dar uma boa notícia para alguém falando sobre a verdade. Vai ter alguma coisa a ver com a verdade, essa boa notícia que você vai dar. Você vai dar uma boa notícia para alguém, que é o intuito do Dia da Boa Notícia. Você compartilhar as boas novas. Então, o programa hoje é sobre a verdade e o Dia da Boa Notícia, que começa segunda-feira que vem, também é sobre a verdade. E aí, vamos para a pergunta do dia, né? A pergunta de hoje valendo prêmio é: qual a vantagem de dizer a verdade? Então eu vou repetir a pergunta do dia: qual a vantagem de dizer a verdade? E aí, como o programa de hoje está totalmente focado na verdade, tem algumas coisas aqui que você pode pensar junto com essa pergunta do dia. Por exemplo, como dizer a verdade te ajuda? Tenta incorporar isso na sua resposta. Falar a verdade e magoar, ou mentir e proteger, o que é melhor? O que você faz quando tem um upside e um downside de cada lado? Por que você diz a verdade? São todas as coisas que estão correlatas com a pergunta do dia. Você pode responder isso no nosso WhatsApp. O número é 11 3655 7627. Quem responder pelo WhatsApp participa da promoção. E quem responder pelo YouTube participa do programa, mas não concorre à promoção, tá bom? Então, o número do WhatsApp é 11 3655 7627. E a pergunta de hoje é: qual a vantagem de dizer a verdade? Então mande para nós sua resposta, a gente vai ler tudo no segundo bloco e aí meu pai vai conectando com coisas que ele falou durante o versículo do dia. Então participe, que para nós é muito legal, e sem mais delongas, vamos ao versículo do dia. Eu vou enrolar então, porque mandaram que o versículo do dia vai entrar daqui a pouco. Tá vendo? Eu fui verdadeiro com vocês. Respondam com a verdade. Conecta com o versículo do dia. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor.
Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. Conecta com o versículo do dia. Que tal esse versículo do dia, hein? Será que você entendeu alguma coisa? Essa história maravilhosa contada lá na época de Abraão. Quem falou essa palavra aqui foi o servo de Abraão, Eliezer. E ele recebeu do seu senhor uma missão muito, muito importante. Encontrar uma mulher para o filho dele, para Isaac. Ele queria que o Isaac casasse com alguém da família dele. Então, manda o Eliezer ir atrás, o seu servo ir atrás, na casa da sua família. Abraão migrou lá de Ur da Caldeia, onde hoje é a fronteira do Irã e do Iraque. Ele migrou até onde hoje é Israel, Canaã. Então ele queria que ele voltasse lá para sua terra de origem e encontrasse uma esposa. E ele fez um voto de que ele ia cumprir esse negócio. E aqui em Gênesis 24, ele vai contando essa história de como que ele fez. E o Eliezer pensou o seguinte: vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá no lugar, tem um lugar onde vai dar água para os camelos. Como você vê, eles estavam ali no lugar dos camelos, né? E a mulher que chegar e voluntariamente perguntar se eu não quero beber a água, tirar água para mim e também servir aos animais, essa vai ser a pessoa que Deus escolheu. Então, ele estava olhando uma mulher que pelo menos tinha essa qualidade de serviço, né? Estava pensando direito aí. Escolher uma mulher para meu senhor, que seja uma mulher que também pegue no pesado aqui. E aí ele foi ali e logo veio a Rebeca, que era filha do irmão do Abraão, filha de Milca, que era casada com Naor, irmão de Abraão. E aí então ela fez tudo aquilo que ele tinha pensado. E quando ela fez tudo aquilo, ele ficou muito, muito maravilhado, deu todos os presentes para ela, né? Ele estava com 10 camelos, hein? Ele deu os presentes, as correntes, as coisas, e ele fala esta frase aqui: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Eu fiquei pensando nessa frase. Deus não tirou a beneficência nem a verdade de Abraão. A capacidade de fazer o bem, então Deus continuava abençoando Abraão, capaz de fazer o bem, e a verdade, a retidão e a justiça na vida do Abraão. Deus tem uma verdade para colocar na sua vida. Esse é o ponto que é muito importante aqui quando a gente fala sobre verdade. Retirar a verdade do meu Senhor. Ou seja, Deus quer que a verdade esteja em você. Ele põe a verdade em sua vida. E o texto que é o texto do nosso Dia da Boa Notícia, porque semana que vem, na segunda-feira, nós começamos mais um Dia da Boa Notícia. E o tema dele será verdade. Segunda, terça, quarta, na quinta-feira, 1º de abril, Dia da Mentira, nós escolhemos o tema verdade. Então, e o texto do Dia da Boa Notícia é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Então, Deus coloca a verdade em você através de Jesus. A minha pergunta que eu faço aqui é: quando a verdade entra, não tem lugar para mentira. Verdade e mentira não andam juntas. Você vai deixar Deus colocar a verdade em sua vida? Sempre é possível prevalecer, dar-se bem falando a verdade? Uma doce mentira, uma mentira branca, como dizem os americanos, ela não ajuda a se livrar de algumas situações? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fiquei pensando nisso, conhecer a verdade. Não existe conhecimento sem verdade. Se você vai para a escola aprender alguma coisa, o professor tem que te falar uma verdade. Ele tem que te ensinar a verdade, senão você não aprende. Se você ouve uma palavra que é muito bonita, muito doce, muito agradável, muito conveniente, mas não é verdadeira, ela pode te enganar.
mas ela não vai te dar conhecimento. A verdade é a verdade. As leis da física são verdadeiras. Se você não tiver o conhecimento, você não entende o que está acontecendo. Eu fiz física também, então podia falar um monte nesse assunto aqui, mas vou ficar numa coisa mais branda aqui. Durante muito tempo, os homens pensaram que a Terra era o centro do universo. Por quê? Porque a Terra era onde estava o homem, e o homem é a principal criação de Deus. Então, nada mais lógico do que imaginar que tudo gira em torno da Terra. E não eram apenas os cristãos que pensavam isso, não. Isso vem desde os gregos lá. O Ptolomeu foi um que, olhando os astros, começou a tentar calcular quais eram as trajetórias dos astros do universo, considerando que a Terra estava parada e eles estavam girando em volta. Então, olhando para o céu, olhando para o firmamento, ele vê lá a lua nascendo e morrendo, o sol virando, as estrelas passando, e ele estava imaginando qual que é a trajetória. E quando você imagina uma suposição mentirosa, que a Terra é o centro do universo, a trajetória dos astros é um negócio doido de explicar. Por quê? Porque você está partindo de uma mentira. Aí, o circuito que aparece, se você for olhar isso aí, você vai ver como que eram as trajetórias astronômicas. Quando veio a primeira vez a ideia, aí vem Copérnico, Kepler e as leis da gravitação universal, e eles entendem que, na verdade, a Terra está girando em torno do Sol, aí aquela confusão toda vira uma elipse, que é a verdadeira trajetória dos astros em torno do Sol, incluindo a Terra. Então, a verdade, ela liberta, o conhecimento liberta. Ícaro é um personagem mitológico que fala sobre o homem que queria voar. Até hoje é um símbolo da aviação, né? O homem queria voar. Então a historinha conta que ele colou asas nas costas dele, juntou com cera para poder grudar e pulou de um desfiladeiro e começou a voar. E aí então ele ficou tão entusiasmado que foi chegando perto do sol no voo dele, e o sol aqueceu, a cera derreteu e ele caiu quando não conseguia mais grudar as asas nele. Óbvio que é uma mitologia, porque qualquer um que tiver essa ideia do Ícaro vai, com cera ou sem cera, encontrar o chão mais rápido. Por quê? Porque a matéria atrai a matéria na razão direta da massa e inversa do quadrado da distância. Gostou dessa fórmula de... Esse é o jeito difícil de falar o 9,2 lá. O G, 9,8. 8. Tá. Ai, quase. ai, ai. 0,6 tá na média. Já viu que ele não estudou física na história, né? Não, eu só escutei física. Fez humanas. Então, quem inventou essa história, quem enunciou essa lei foi o Newton. A maçãzinha caiu na cabeça dele, segundo a outra lenda, e ele ficou pensando, puxa, por que a maçã cai? Por que eu que não subo? E então ele conseguiu enunciar a lei da gravitação. A matéria atrai a matéria. Quanto maior a massa, mais atrai. Razão direta da distância, do tamanho da massa. E quanto mais perto, mais atrai. Atrai, inversa do quadrado da distância. Quanto menor a distância, maior a atração. Com essa lei, você consegue criar ou pensar no avião, que é o mais pesado que o ar. A verdade, ela traz conhecimento. Segunda frase que eu quero dizer para vocês aqui: não existe negócio sem verdade. Se você não tiver na negociação a verdade, se um duvidar do outro, se um não acredita no outro, não sai um negócio. Porque o negócio é você oferecer um produto que tem que ter uma excelência, uma qualidade, por um preço. Então, a qualidade e o preço tem que ser verdadeiros. Se você pagar caro um negócio que é fajuto, você não volta de novo. E se o preço não for justo, o vendedor fica lesado. Então tem que ter verdade para ter negócio. A frase famosa, negócio bom é negócio bom para os dois lados. Então, verdade nos negócios. Existe uma palavra no mercado financeiro, que virou um termo de mercado financeiro, que é fidúcia. Fidúcia, que é fé, confiança. Você acredita no que a pessoa está dizendo, ela tem que dizer a verdade para você acreditar. Por isso a pergunta de hoje é importante aí. Como é que é essa história? Como é que é a pergunta mesmo, Paulo André?
A pergunta a pergunta do dia, ela é uma só, é qual a vantagem de dizer a verdade? Mas tem algumas outras provocações que eu coloquei ao redor que pessoas estão participando aqui, estão falando. Então, uma das provocações que eu fiz foi falar a verdade e magoar ou mentir e proteger? E aí, a Jéssica da Silva Ferreira, de Itaperuna, Rio de Janeiro. Dizer a verdade pode machucar e nos chocar de início, mas depois prosseguimos para um caminho de aprendizado, cura e libertação. Então ela já... Tem outra aqui, ó. Eu vou dar spoiler, porque o povo tá participando hoje, eu vou colocar aí o povo participando. Manda a sua resposta aí. Sim, manda, que é muito mais legal. Aline Leite de Petrópolis, a verdade nos liberta. Quando dizemos a verdade, nos sentimos mais leve e com a consciência tranquila perante Deus e a nós mesmos. As mais provocativas eu vou deixar mais pra frente. Porque, nossa, sentimos mais leves, mas no começo dá uma dor no estômago, né? Você tem que dar uma má notícia. E aquela notícia é verdadeira, mas é ruim. Agora, e aí eu tenho a terceira frase que eu coloquei aqui. Não existe justiça sem verdade. A justiça depende da verdade. Para um juiz dar uma sentença, ele tem que ter a clareza dos fatos. As testemunhas têm que dizer a verdade. Nós temos que descobrir se não tem uma mentira por parte da acusação ou por parte da defesa, para que a justiça seja feita de uma forma verdadeira. Então você vê como é importante a verdade na nossa vida. Você não tem conhecimento sem verdade. Você não faz negócio sem verdade. Você não exerce a justiça sem a verdade. E aí vem a provocaçãozinha aqui, mas e como é que fica essa mentirinha branca aí, né? É possível uma vida sem mentira, sem mentir nada, sempre dizer a verdade? Será que você não vai se enrolar mais ainda? A pessoa pergunta e você tem que responder a verdade, e aí como é que fica? Versículo que eu quero lembrar com vocês aqui, João 18, 38. Esse versículo, ninguém sabe muito bem a referência, mas você já ouviu falar essa história, porque é Jesus conversando com Pilatos. Ele estava lá preso, o Pilatos queria uma razão para não deixar ele morrer e foi perguntar para Jesus: você, escuta, afinal de contas, estão falando que você é o rei dos reis dos judeus aí. Isso é verdade? E aí o Jesus se coloca como sendo aquilo que ele é mesmo. E ele declara aqui assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino é daqui. Então ele assumiu que ele era rei, mas falou: mas não é desse mundo aqui não. Porque se fosse, meu amigo, os anjos estavam aqui e você não ia me segurar não. Mas como eu não sou rei aqui, eu estou nessa situação. Aí o Pilatos disse: logo, então você é rei. Aí ele respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para isso. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí então no versículo 38 Pilatos fala: que é a verdade? E dizendo isso voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ou seja, ele lançou a pergunta, não ouviu a resposta. Jesus disse: eu sou a verdade. Mas o Pilatos está perguntando: bom, ok, legal a história de verdade, mas o que é verdade? Cada um tem a sua verdade. Já ouviu essa expressão? Esta é a sua verdade. Então você fala do cristianismo, fala de Deus, fala de Jesus, e a pessoa fala: ok, você acredita nisso, é a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, o outro tem a verdade dele, cada um tem a sua verdade. Essas pessoas que falam assim são pessoas como Pilatos. Estão sempre prontinhas para lavar as mãos, então acho que eles não vão pegar Covid, né? Mas vivem numa vida confortável. Por quê? Porque eles não têm um compromisso com a verdade absoluta. Eles têm um compromisso com a verdade relativa. Aliás, também a Covid também está cheia de verdade relativa por aí. A verdade, ela prevalece, não pode ter duas. O diagnóstico é um só. Nós não podemos ser enganados. E as pessoas te enganam, ou porque elas também estão enganadas, ou porque elas têm uma má intenção em enganar. E aí é a mentira, como nós falamos na semana passada. Então, a pergunta aqui é: o que é a verdade? E para isso aí, eu tenho que entrar então no nosso texto, que é a historinha de Abraão. Porque o Eliezer falou aquilo, né? Que o Deus deu beneficência e verdade a Abraão, mas olha só o que aconteceu. Se você for ler lá a história a partir de Gênesis 20, Abraão, que era casado com Sara,
que era uma mulher muito bonita, como uma verdadeira judia, são muito maravilhosas judias. A Sara era muito linda e o Abraão falou, se eu for aqui nesse lugar, ele estava na terra de Gerar, lá no sul de Israel, onde tinha um rei chamado Abimeleque. E ele falou, se o rei Abimeleque souber que a Sara é minha mulher, ele vai querer pegar a Sara para ele e eu vou morrer. Então, Sara, vamos combinar o seguinte, você não diz que você é minha mulher, você diz que você é minha irmã. Então eles entraram lá como irmão e irmã. Abraão era casado com Sara, mas disse que era irmã. E o Abimeleque ouviu aquilo, acreditou, realmente ele gostou da Sara e pegou para ele. Então ele tomou Sara como mulher. O Abraão perdeu a esposa, mas não perdeu a vida. E aí então, quando Sara estava lá com ele, antes ele fazer alguma coisa com a Sara, Deus aparece para Abimeleque e fala, você não toca nessa mulher, se você tocar, você está morto. Porque ela é casada com Abraão e eu estou abençoando a vida deles lá. Aí o Abimeleque vai para Abraão e fala, escuta, o que você fez? Você quase me causa um problema com Deus aqui. Se ele não me aparece, eu ia pegar a tua mulher. Ele falou, tive medo. E na verdade não é bem mentira, porque ela é minha meia-irmã. É irmã por parte de pai. Então você vê, o Abraão contou um pedaço da história, ele contou uma meia-verdade, mas era mentira. E o que Deus fez? Ele iluminou aquela mentira. O Abraão fez para se dar bem. Então a nossa pergunta aqui é, quando você faz uma coisa para se dar bem, vale a pena? Vale a pena? O Abraão entrou nessa. E olha, não é só Abraão não. Quando você vai no versículo 26, no capítulo 26, 6 versículos para frente, o filho dele, o Isaac, fez a mesma coisa com a mesma pessoa. Ele foi também migrando lá para Gerar, entrou na terra do rei Abimeleque, e aí então falou para Rebeca, que era a mulher dele, você não diga que você é minha mulher, diz que nós somos irmãos, para que eu não me prejudique. Você vê que o pai ensinou para o filho a mentir. E aí então, o Abimeleque ele já não estava tanto com essa bola toda também, né? Depois de tanto tempo, já tinha passado bem mais de 50 anos da história original. E aí então, o Abimeleque tá lá olhando no pátio da casa dele e ele viu, a Bíblia fala que ele viu Isaac e Rebeca brincando. Esse brincando aí tem uma conotação bem marido e mulher aí. Porque quando ele olhou o tipo da brincadeira, ele falou, pai, esse pessoal aí não é irmã não, isso aqui tá com cara de marido e mulher. Chamou ele e falou, escuta, já lembrou do pai, né? Falou, escuta, você é marido dela, hein? Falou, na verdade eu sou casado, mas eu não quis dizer para você tá correndo um grande risco. Qualquer um dos homens da terra podia pegar, ia dar errado de novo. De novo uma mentira que foi, veio à luz. E aí vem aquela famosa frase, a mentira tem pernas curtas. Então eu queria saber de você aqui, mais verdadeiramente, vale a pena dar uma mentirinha de vez em quando? Você não escapa da situação, não resolve o problema? Se o Abraão mentiu, por que você não pode, hein? O que você acha, Paulo André? Olha, tem muitas pessoas comentando aqui. A maioria falando, por exemplo, o Wilson Costa de Cabo Frio, a verdade liberta. A Paula Rezenda de São José também mandou a verdade nos liberta. O Adilson Garcia, no chat do YouTube, falou, Jesus é a verdade que precisamos para nos salvar das mentiras de Satanás. A Laiane Albufeira de Algarve, Portugal, falou, amo o vosso programa, a verdade transforma, a verdade cura, a verdade liberta. E depois, mais pra frente no chat, enquanto você tava falando, ela falou, ela era minha irmã, mas também era esposa. Ela falou antes de você, ela deu spoiler do que você tava falando no chat. Eu vi aqui, ela acertou. E temos uma pergunta muito interessante do pastor Marco Gonzalez. Não é uma pergunta, é uma reflexão, né? A vantagem de dizer a verdade, ao meu ver, relaciona-se ao inimigo não ter brecha para acusações contra nossas vidas. Como está escrito na palavra, que ele está limpo, purifique-se mais. Eu achei uma reflexão interessante também sobre mais um motivo de qual a vantagem de dizer a verdade, né? Aliás, olha, esse é um ponto interessante, porque se for assim como eu tô falando, né, você fala a verdade e se dá mal, né? Aquela clássica situação do filho com a mãe, né? A mãe fala a verdade, você fez isso, você quebrou esse negócio, você me desobedeceu, você tá mentindo, é melhor falar a verdade. E a criança fica com medo que se ela falar a verdade, ela vai ser castigada.
Se ela falar a verdade, ela vai sofrer o prejuízo. Então é mais fácil mentir e enganar a mãe, enganar o pai. Mas quando você descobre que é mentira, fica muito, muito pior. Então, na nossa vida adulta, as pessoas têm uma tendência fortíssima a adorar a pílula, a não falar a verdade. E eu só preciso lembrar uma coisa aqui antes de entrar nos textos que falam sobre esse assunto. É muito diferente falar a verdade e não falar nada. É óbvio que isso não é no sentido de mentir para a pessoa, mas você pensar, por exemplo, Deus. Quando você ora para Deus e fala, Deus, o que vai acontecer? Deus não fala nada. Ele não mente, mas ele não responde também. Aquilo que você não deve saber, ele não fala. Por quê? Porque Deus não mente. Então você tem que entender a hora de falar ou não falar, porque senão você fica refém da pessoa que faz a pergunta. Então a pessoa faz uma pergunta de uma coisa que você não quer dizer e você é obrigado a dizer porque você não pode mentir. Eu falei a semana passada, na justiça humana já está capitulado isso. Ninguém é obrigado a proferir testemunho contra si mesmo. Então, se ele vai falar alguma coisa que vai prejudicar, ele pode ficar quieto. Então, há uma diferença entre não falar, mentir e falar a verdade. Agora, como é que eu saio com Deus? Porque com Deus não tem jeito, né? Eu não posso ficar quieto e enganar a Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe se eu estou mentindo ou não estou mentindo. Ele é a verdade. E nesses dois textos aqui nós falamos que Deus iluminou com verdade a mentira de Abraão. Iluminou com verdade a mentira de Isaac. A verdade prevaleceu e foi melhor para todo mundo. Agora, para refletir nisso, né? Vamos entrar na nossa reflexão aqui, Paulo André? Vamos entrar no momento de reflexão? Vamos lá? Ah, vamos, com certeza. Tô anotando aqui as perguntas, tem pessoas passando aqui. A Gleise Pereira falou, meia verdade é mentira. Eu só queria ler isso daqui antes de ir pro momento de reflexão. É verdade. É verdade, então. Meia verdade é mentira. Uma verdade. Bom, vamos lá. Temos algumas coisas aqui no nosso momento de reflexão. A primeira é lembrar da pergunta de hoje, que meu pai lembrou algumas vezes aí, é qual a vantagem de dizer a verdade? Então, se você responder no nosso chat do WhatsApp ali, que eu já li algumas pessoas que mandaram no WhatsApp, você vai participar também para ganhar uma assinatura premium da JFA. Então, não se esqueça de mandar. O número é 11 3655 7627. Então, você manda no WhatsApp a resposta para essa pergunta, você vai estar participando. Além disso, temos algumas notícias dessa semana. Como eu falei semana passada, temos uma série nova no nosso canal do YouTube, que são as orações do Pastor Beto. Umas 6 da manhã e outra às 9 da noite. Uma para começar o dia, outra para terminar o dia. Então você vai lá no nosso canal do YouTube. Temos as orações do Pastor Beto. Também queria falar que o nosso Instagram, chegamos a 95 mil seguidores. Estamos quase batendo a marca dos 100 mil, então nós temos um Instagram também, a gente faz enquetes, a gente posta versículos da Bíblia. Segue a gente lá, @BíbliaJFA ou @BíbliaJFA offline, acho que dos dois jeitos você acha a gente. Segue a gente lá, que a gente tá todo dia postando conteúdo bíblico, falando das novas coisas do aplicativo e nos ajude a bater também os 100 mil. E também queria lembrar dos aplicativos Ore Mais e Mente Renovada, os dois novos aplicativos da Mr. Rocco. O Mente Renovada é um aplicativo para você meditar na palavra de Deus. Então, por exemplo, tem vários partes da Bíblia lidas e narradas para ajudar você a meditar, para ajudar você a dormir. Temos um vídeo no YouTube também que está sendo muito bem visto. São 3 horas de salmos para você ouvir para dormir. O pessoal tem gostado bastante, tem bastante gente assistindo. Vai lá e dá uma conferida. Já passou de 1 milhão. Passou de 1 milhão de visualizações. Tem bastante gente gostando. Acho que tem ajudado as pessoas a dormir. Porque, pelo visto, a pessoa volta e vê de novo. É por isso que tá tão alto o número de visualizações. Ainda bem que o nosso programa não tem 1 milhão, senão eu vou pensar que nós estamos ajudando as pessoas a dormir também aqui. Às vezes não é tão ruim assim. Acorda. E a última notícia da semana é o Dia da Boa Notícia. Eu falei no começo do programa, nem todos estavam aqui, mas segunda-feira que vem começa o Dia da Boa Notícia, que também é sobre a verdade. São 4 dias, 4 versículos e 4 devocionais. A devocional do primeiro dia é sobre aceitar a verdade. A devocional do segundo dia é santificados pela verdade. A devocional do terceiro dia é caminhando pela verdade. E o último dia, amando a verdade. E no último dia você também vai receber um incentivo a mandar uma boa notícia para alguém, que esse é o ponto do DBN. Então o DBN que começa semana que vem falando sobre a verdade. E esses são os nossos avisos da semana.
A última coisa que eu quero lembrar é que você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de dar like nesse vídeo, para nós é muito importante. Também se inscreva no nosso canal. A gente tem 2 vídeos de oração por dia, 2 vídeos da Bíblia por dia, um programa ao vivo toda terça-feira e estamos colocando novos programas na nossa programação, vídeos para você ouvir a Bíblia dormindo, meditando, versículos que falam sobre pasta, uma quantidade de conteúdo. Explora aí o canal, se inscreve, que para nós é muito importante. E vamos voltar para o momento de reflexão com a pergunta do dia: qual a vantagem de dizer a verdade? Participa que a gente vai ler aqui e a gente vai refletindo sobre o que vem. Então, um momento de reflexão. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com o pastor Paulo Oliveira. Muito bem, estamos aqui refletindo sobre esse contexto. Fala a verdade ou fala mentira? Quando você fala a verdade e a consequência é ruim, o que acontece? Afinal de contas, se toda vez que você falar a verdade a pessoa te perdoar, aí então você vai sempre falar a verdade. Agora tem que estar disposto a pagar o preço da verdade, contando com o perdão, que é misericórdia. E eu quero ler então esse salmo que eu acho muito interessante. É o Salmo 85. Eu até pensei em colocar ele como o nosso versículo do dia, mas a história do Abraão lá ficou mais contextualizada, né? Salmo 85, versículo 9 e 10, diz assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Isso dá uma música. A misericórdia e a verdade se encontraram. Então, quando você tem a salvação em Jesus, o que acontece? Você pode dizer a verdade e pode contar com misericórdia. Deus é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você não está na mão de um Deus irado contra você, mas sim contra o pecado. E o que Deus Pai quer não é dar uma pedra para quem perde um pão. Ele quer abençoar, então ele está cheio de misericórdia. Mas para que a misericórdia dele tenha valor, você precisa dizer a verdade. Sabe o pai que quer perdoar o filho, mas quer que o filho diga a verdade? Se ele mentir, não tem perdão. Você já pensou nisso? Se você mente, você não tem perdão, porque você está alegando justiça, a sua justiça, e não a misericórdia. Então, diga a verdade e ganhe a misericórdia, porque a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Sabe quando que você exerce justiça, e aí então pela justiça você mata alguém? Aí o Código de Hammurabi, né? As primeiras leis que existiram bem nesse lugar do Abraão aí, lá em Ur, na Caldeia. Olho por olho, dente por dente. Isso é justiça. Você matou meu irmão, eu vou matar o seu. Você me feriu, eu vou ferir você. Com a mesma medida que medires, será medido. Então, essa reciprocidade, ela não traz paz, porque a justiça aumenta a guerra, porque tem sempre uma vingança, Mas aqui está dizendo que a justiça e a paz se beijaram. Então, com Jesus, você deve e pode dizer a verdade. Há um livramento em Deus quando você exerce a verdade em Jesus. E eu vejo muitos nossos ouvintes aqui falando isso, né? Nossa, vários. Eles estão comigo. Vou ler algumas aqui, hein, pai? Que tem bastante gente falando, quero que todo mundo participe. Então vamos lá. O Alexandre de Maracanã, Ceará. Qual a vantagem de dizer a verdade? Porque a verdade liberta. E aí acho que você já falou bastante disso. Eu gostei da Cecília aqui de Mogi das Cruzes. Boa tarde. Você falando a verdade, você estará dando um tapa na cara do diabo, porque ele é o pai da mentira. É legal também. Pensa assim, ó, você tá com dificuldade de verdade e fala, eu vou falar a verdade, porque pelo menos eu tô esfregando na cara de alguém. Eu vou me dar um pouco mal, mas vai ter gente se dando pior. Eu gostei desse jeito aqui de pensar pra falar a verdade. Vamos ver, mais pessoas. Regina Alves. Esse Abimeleque, hein? Muito zoiudo. Tava de olho nas mulheres do judeu ali. Todo mundo que passava lá, todo mundo falava, eu não vou falar, porque senão vai pegar minha mulher.
Realmente eu achei engraçado. Esse daqui, a Daisy942 no Instagram. Eu prefiro falar a verdade mesmo que doa. Legal, bom saber. Esse é um posicionamento bom. Doa em quem, hein? Dói nos outros é fácil. Quando dói na gente... Seu feio. Eu vi uma cerimônia, esse negócio do Zoom é complicadíssimo, viu? Eu vi uma reunião de Zoom em que a pessoa com o microfone aberto... Enquanto a noiva entrava... Tava falando mal das pessoas que apareciam lá no negócio. Olha que vestido horroroso. Olha essa pessoa. Eu fiquei com vergonha alheia, porque tem verdade que você não fala. Não fala. Então, cuidado. Esse negócio de falar, eu falo a verdade que vai doer no outro, tem que doer em você, hein? O Carlos Spé, se a gente... eu gostei da reflexão do Carlos aqui. Se a gente colhe o que planta, falar a verdade nos fará colher as verdades que muitas vezes reclamamos não receber. É um raciocínio interessante. Se você fala muita mentira, você planta mentira. Aí você reclama que todo mundo só mente pra você. Será que vale? Você fala a verdade, você planta e você colhe isso? Ser uma pessoa verdadeira no comportamento fará com que as pessoas sejam verdadeiras no tratar com você? Com certeza. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, quando você entra com a verdade, a única maneira de combater é falar também a verdade. A verdade, ela impõe a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, quando você põe a verdade na história, está empurrando o outro também a falar a verdade. Porque quando ele mente, a sua verdade ilumina a mentira dele. E aqui há uma sabedoria também. Aqui é uma maneira de saber falar essa verdade. Há verdades que têm que ser bem ditas, para que sejam abençoadas, benditas. Então você fala de uma maneira boa e você vai ser bendito. A verdade está aí para isso. E eu quero ler mais um texto também que acho que é muito importante aqui, nesse contexto da verdade, porque é uma pergunta que Paulo faz para os Gálatas. Gálatas, daquela região lá da Ásia Menor, que Paulo havia pregado. Ele era, vamos dizer assim, um pai na fé. E aí foram outros que começaram a falar um monte de coisa. E o Paulo dizia a verdade. E aí ele fala assim, versículo 16, Gálatas 4:16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? E eu quero que você pense agora as pessoas que te dizem a verdade e você trata ela como inimiga porque ela falou a verdade. E eu não estou falando só daquela brincadeira da esposa pro marido, né? Querido, estou bem. E aí é melhor ele falar, claro, está ótimo, porque senão voa um prato na cabeça dele. Então, você tem que saber dizer a verdade e o outro que está ouvindo a verdade tem que saber não ficar inimigo por causa da verdade. Porque se eu estou com uma mancha no meu rosto, se eu estou com uma postura inadequada, se eu estou com um botão aberto na camisa, eu quero que alguém me diga a verdade sem me ferir, sem me machucar, né? Alguém chega pra você e fala, olha, mau hálito. É bom ouvir essa verdade, mas de alguém que te ame, né? A braguilha tá aberta, amigo. Aí tem uma outra verdade lá dentro, né? Vixe. Cuidado, a maneira de dizer a verdade. A verdade, ela tem que ser dita. Eu me fiz inimigo por causa da verdade? Eu estou dizendo a verdade e virei inimigo? Cuidado para não tornar os seus amigos inimigos, porque eles te dizem a verdade. Porque se eles são amigos, eles estão falando com uma boa intenção. O seu inimigo, ele não merece respeito nunca, porque ele pode dizer a verdade, pode dizer a mentira, ele é inimigo. Você tem que ouvir para você filtrar, mas não para se irritar, porque já é inimigo. Agora, o seu amigo, cuidado para não torná-lo inimigo por conta da verdade. Temos perguntas interessantes aqui, eu vou ler algumas e depois eu vou terminar com uma que é mais rascada pra você, pai. Eu acho que eu sei o que você vai falar, mas de qualquer jeito vai ser difícil. O Vitor do Rio de Janeiro. Mais vale uma repreensão aberta do que o amor encoberto. Provérbios 27:5. Eu acho que isso ele tava dando em resposta àquela provocação que eu fiz, falando, é melhor fazer aquela mentirinha branca pra proteger alguém ou falar a verdade e magoar? Mais vale uma repreensão aberta do que o amor encoberto. E aí ele falou, vamos ver, mais pessoas aqui. Manassés Neves, quando você ama a Deus verdadeiramente, tem todo um peso quando diz mentiras.
Então, sim, eu acho que você sente isso. Quando você tem um relacionamento com Deus, você disse uma mentira, aquilo não vai te trazer paz, não. Você vai ficar aquilo ali passando em cima da sua cabeça. Não há verdade estruturada na mentira, o João Barbosa. Aí o Francisco Ramos mandou um ditado aqui: quem fala a verdade não merece castigo. Geralmente esse ditado quem fala muito isso daí fez besteira e não quer sofrer. Eu não conheço esse ditado não, hein? Eu já tinha ouvido. Quem fala a verdade não merece castigo. Opa, a verdade tem que andar com justiça. Então, e a próxima também, eu acho que as duas vai dar pra você fazer uma reflexão. E aí depois você vai responder as três ao mesmo tempo. A próxima é a Glau Montemurro, falando: eu sou julgada por falar a verdade. E aí eu acho que vale a reflexão também. Você tá falando muita verdade pros outros, assim, ou você tá falando umas verdades que são duras pra você? Porque também tem gente que gosta de falar: eu só disse a verdade, cutucando todo mundo que tá na minha frente. Cuidado. E por último, não quero expor o nome, sobre adultério, falar a verdade, mesmo depois de ter confesso a Deus e se arrepender, depois de 5 anos do fato, eu deveria contar? Aham, essa que é a pegadinha? Essa que é a complicada pra você. Então, agora eu vou voltar no meu ponto de como Deus nos trata. Então, eliminado o aspecto de que você está falando a verdade ou a mentira para se dar bem, ou seja, eu vou mentir para escapar de um castigo, eu vou mentir para ganhar vantagem no negócio, eu vou vender o produto e falar que ele está ótimo, mas na verdade ele está bichado, mas é uma mentira e depois me livrei daquilo. Então, mentir para ganhar no curto prazo, mentir para se evitar um castigo, está fora dessa discussão. Nós já discutimos isso, não adianta, não é bom nem para quem mente, nem para quem recebe a mentira. A verdade tem que estar cristalina nos negócios, a verdade tem que estar cristalina na justiça, a verdade tem que estar cristalina no ensino. Agora, o que é a verdade que deve ser dita e como ela deve ser dita? Então, quando você olha o que Deus faz na sua vida, você descobre que Deus, que sabe todas as coisas, ele não diz todas as coisas. Então, quando Paulo está no caminho de Damasco para matar os cristãos, Jesus aparece para ele. E ele cai no chão, fica cego àquela luz e ouve aquela voz dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo fica ali numa situação difícil, fica cego, e ele então começa a pensar o que está acontecendo na vida dele. Começa a passar uma grande revisão do que ele crê, do que ele não crê, do que ele é certo, do que é errado. Aí, Jesus aparece para Ananias, para falando: olha, o Paulo está lá em Damasco cego, você vai lá, ora por ele e cura ele. E o Ananias fala: eu não, esse cara veio me matar, eu não vou fazer uma coisa dessa com uma pessoa que veio claramente querendo mal contra mim. E aí a resposta de Deus é assim: vai, porque ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Deus não conta a história antes do tempo. Deus não fala aquilo que você não pode ouvir. Então há verdades que não são ditas por misericórdia aos ouvidos de quem ouve. Um exemplo muito claro: você não deve dizer a verdade nua e crua para o seu filho dentro de casa, quando ele é pequeno. Porque a sua angústia, a sua aflição, o seu momento de luta pode contaminar a certeza dele. Então a fé dele passa por você. Então há verdades que não são ditas. Então ele vê os pais chorando, ele vê um clima tenso, ele sente alguma coisa e você não pode explicar tudo. Você não fala sobre morte com uma criança. E esses tempos são tempos difíceis, porque eles estão vivendo essas situações. Então Deus tem o timing, a hora certa de falar a coisa certa. Eu já disse isso aqui em alguns programas atrás. Quem aborda muito bem esse tema é o grande teólogo C.S. Lewis, que ele conta a sua historinha de Nárnia, a ficção do como funciona o reino de Deus, uma terra fantasiosa. E lá em Nárnia tem um leão, que é a figura de Jesus, que é o Aslan. E o Aslan, então, as crianças perguntam para ele: o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com o outro? Por que está acontecendo isso? E a resposta é: não queira saber mais do que você precisa saber. E saiba só de você e não do outro. Deus sabe contar a verdade na hora em que ela pode ser dita. Então, cuidado nos seus relacionamentos, porque
ter conhecimento da verdade não significa a obrigação de contar essa verdade. E vou lembrar de novo, isso não vale para você se defender. Deus não está omitindo verdade para ele ficar bem na fita. Ele está segurando a verdade enquanto você não tem condições de absorvê-la. Qualquer professor faz isso no ensino. Ele não vai ensinar um negócio que você não tem condições de aprender. Então ele vai dar a verdade daquele momento. A verdade tem o seu momento, mas ela é sempre a verdade. Sim, temos mais pessoas participando aqui. A Marinha Cunha, de São Paulo. A verdade liberta, a verdade deve ser dita até onde sua verdade não machuca o próximo. Exemplo, dizer que sua amiga está linda, melhor não dizer nada do que dizer que ela não está. Melhor se calar. Melhor calar do que falar perfeitamente, é isso mesmo. E sair cutucando, né? Pra quê? Se ela perguntar pra você, aí talvez você faça com muito jogo de cintura. Fala, não é meu estilo. Melhor dizer que você tá feia. Olha, e outra coisa, se você não tá falando pra um, não fala pro outro também não, viu? É verdade. Sair falando pelas costas, né? É a verdade, pô. Pra todo mundo, menos pra pessoa. Aí não é mais a verdade. Aí não. Uma pessoa que não se identificou, vivi como uma religiosa por muitos anos, vivendo de aparência e mentiras. Hoje ainda tenho dificuldades no relacionamento com as pessoas e com Deus, mas a Bíblia JFA tem me ajudado a ser mais verdadeira. Não se identificou, mas achei legal a história, o testemunho, né? Excelente. A Larissa Martins no Instagram: menti por muito tempo e isso tirava minha paz, a sensação de liberdade. Depois que falei a verdade, é inexplicável. Hoje eu não minto mais, pelo menos tento não mentir. E por último, o Ricardo Carvalho, acho que ele fez uma pergunta aqui para testar o seu conhecimento bíblico. Deus não usou o espírito de mentira para enganar Acabe? O profeta, porém um espírito de mentira na boca do profeta. Uhum. Gostei, hein? Gostei. Agora apareceu aqui, isso é bom pro pastor César aqui, né? Ele gosta dessas perguntas assim. Como é que você responde isso, né? Exatamente. Então, a Bíblia fala que você vai ouvir aquilo que você vai ouvir. Você quer ouvir, você ouve. Então, tem muitos textos na palavra que mostram que quando você não tem um ouvido aberto para a verdade, você vai ouvir uma mentira. A palavra diz que a profecia que é dita, mesmo a profecia de uma pessoa que não que é de Deus, um profeta correto diante de Deus, a palavra pode vir de acordo com o seu comichão. Porque se o profeta é profeta, ele não está falando aquilo que ele está pensando. Não é ele que está inventando a história que ele está dizendo. Ele está ouvindo de Deus e está repetindo. E Deus está falando aquilo que você mesmo está querendo ouvir. Isso acontece, e aconteceu nesse caso aí. E nos casos de Acabe, ele falava, esse cara sempre fala mal de mim, esse cara sempre fala mal de mim. E aí então, quando o profeta fala, vai rei, porque vai dar tudo certo e você vai ganhar a guerra, o próprio Acabe percebe que aquilo não era verdade. Aí ele fala assim, fala a verdade, você quer saber a verdade? Você vai morrer nessa guerra. Toma. Por quê? Porque nós estamos sempre querendo um espírito de mentira. Então, cuidado para você não atrair a mentira. A verdade depende também de quem está ouvindo. Eu acabei de dizer isso. Se você cresce internamente, se você amadurece a ponto de aguentar o tranco, Deus coloca mais verdade em sua vida. Quanto mais você consegue ouvir, mais verdade ele vai colocar. Porque a verdade liberta. Então, hoje, eu já não tenho problema com aparência física, porque é isso aí mesmo, não vai melhorar. Então, se você falar que não tá bonito, eu falo, é verdade. Mas eu não estou precisando dessa beleza toda para me autoafirmar. Então, a minha maturidade suporta a minha verdade. Então, quando você olha realmente lá no espelho, não tem o que enganar, né? O espelho fala a verdade independente do que você acha. E ele fala no profundo da alma. Ele fala sempre transparente. E agora, eu quero também dizer uma coisa. Nós vamos orar aqui, e eu quero orar essa oração, porque essa oração é muito importante. Se você tem esse coração de amor à verdade... Tem pessoas aqui fazendo pedido de orações aqui. A misericórdia vai triunfar. Então nós vamos clamar a misericórdia de Deus sobre o seu momento de verdade. Eu lembro uma situação na minha infância que marcou a minha vida. Coisa que acontecia muito naquela época. A gente jogava bola no quintal de casa. Então, jogava bola, caía a bola no vizinho. A vizinha não gostava de que a bola caísse lá.
Ela reclamava e tal, pedia pra jogar de volta e tal. Ela falava, vocês, tal, aquela coisa. E era uma vizinha legal, e não era aquela vizinha chata. Agora, um dia, a bola caiu lá, eu não queria que a vizinha soubesse, então eu pulei o muro e fui pegar a bola. E na hora de voltar pro meu muro, eu esbarrei num vaso da vizinha, quebrou o vaso da vizinha. Aí então eu pulei de volta, ninguém viu, ninguém sabia, eu fiquei quietinho aqui e aí o vaso estava quebrado, só que apareceu um vaso quebrado no quintal da casa dela. E aí a minha mãe falou, você vai lá contar a verdade, que foi você. E eu lembro o tempo que eu passei em angústia de ter que pensar, de ir lá tocar a campainha e falar para a vizinha, eu pulei no seu muro, eu entrei no seu quintal, eu quebrei o seu vaso. Foi difícil. E se não fosse a minha mãe ali falando, vai lá que você vai fazer isso aqui, eu sabia que a verdade é que ia ter uma surra também se eu não fizesse. Então, eu fui. E aquela angústia daquele momento, né, de perceber o que ia acontecer comigo, qual que ia ser o castigo, qual que ia ser a reação, virou uma bênção. Quando a vizinha viu o meu medo ali, coitado, teve misericórdia de mim e falou, não, filho, tudo bem, você não deve fazer isso, mas eu sabia que você tinha pulado porque o vaso não quebra sozinho e essas coisas acontecem, blá, blá, blá. Ainda me deu um pedaço de bolo lá que ela estava fazendo. Saí no lucro. Olha o ditado do Francisco Ramos aí, quem fala a verdade não merece castigo. Ele é filho da minha vizinha. Aí... Então nós vamos orar sobre isso aqui, para que essa misericórdia venha sobre a sua verdade. E há pessoas que estão me ouvindo agora que precisam fazer uma ação de verdadeira diante de alguém. E eu não estou dizendo para você contar a verdade para quem não pode ouvir, hein? Eu não estou dizendo para você contar uma verdade para quem não pode ouvir. Há tempos e tempos e tempos para fazer as coisas. Então nós não acreditamos que porque aconteceu algo você tem que falar o que aconteceu. Você tem que entender a hora e o momento daquilo, fazer o bem e não fazer o mal. Porque Deus, Ele está esperando a hora certa. Ele tem longanimidade. Tenha você também. Temos muitas perguntas aqui, mas devido ao horário e como nós precisamos orar e fazer o sorteio ainda, eu vou passar só por cima, mas a Adilene Oliveira, do Rio de Janeiro, ela terminou um relacionamento aqui, por estar dizendo a verdade, pediu oração, falou que isso gerou um desconforto entre eles e por isso terminou o relacionamento, pediu oração por isso. E o Manassés São Gonçalo também pediu oração pela vida do primo dele, que perdeu as 2 pernas e está passando muitas dificuldades. Então, como é o nome dele? O Manassés de São Gonçalo. E a Adilene Oliveira. E também a mãe pelo meu amigo, que a mãe dele faleceu ontem aí. Orar pelo seu amigo. Orar pelo Léo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agora, lendo a Tua palavra, entendendo tantas coisas que ela traz, queremos levantar nossa voz e falar contigo. Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor é o dono da verdade. O Senhor é o dono da decisão. E nós cremos nesse salmo, que a verdade e a misericórdia andam juntas, se encontraram. E eu agora quero invocar essa misericórdia na vida daqueles que resolveram adotar a verdade. Que a misericórdia encontre a verdade dentro de cada coração. Senhor, ilumina o entendimento, primeiramente diante de Ti, para que esse perdão que o Senhor dá seja sentido dentro de cada coração, que nos sintamos livres do peso da mentira, livres do peso do engano, livres da necessidade de desviar o nosso caminho por conta daquilo que aconteceu e não podemos abrir. Então agora, Senhor, liberta cada um do fardo da mentira. Nós invocamos a verdade que é Jesus sobre toda e qualquer situação. Conhecereis a verdade vos libertará. E que os nossos irmãos e irmãs, em posse da verdade, firmados na verdade, possam crescer em conhecimento, crescer na prosperidade do que fazem, crescer no exercício da justiça para a nossa sociedade e para a vida de cada um. Eu quero orar em especial
por essas pessoas que estão pedindo motivos de oração no seu sofrimento, na sua dor, aqueles que estão passando crises, problemas, lutas, aqueles que estão com os problemas físicos que foram colocados aqui, aqueles que perderam os seus preciosos queridos e agora estão no momento do sofrimento. E nós temos que dizer a verdade: o Senhor traz a consolação, o Senhor tem o poder de mover os corações. Então nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, bom, então estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de terminar temos o nosso sorteio, então tambores, porque o vencedor de hoje é a Janicleia de Alagoinhas, Bahia. Parabéns. Se eu soubesse que era da Bahia, tinha pedido tambores baianos. Cadê o Olodum, Fabiano? Parabéns, Janicleia. Entre em contato com a Gabriela. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Queria pedir para todos que puderem dar like no vídeo, seguir o nosso canal e ativar o sininho. Temos vídeos novos todos os dias para vocês aí. Muito obrigado e nos vemos terça-feira que vem. Tchau, tchau. Até lá. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.